Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o quarteto mágico, o quarteto fantástico, o quarteto que marcou história no Flamengo em 2019, que esteve também presente em outras conquistas importantes aí nesse período tão vitorioso do rubro-negro carioca. Esse quarteto também ficou parado por um tempo, ficou distante, ficou separado, porque o Bruno Henrique ficou lesionado, muito tempo fora do time, uma contusão muito grave no joelho, e voltou recentemente. E aí o quarteto se uniu novamente, já teve algumas oportunidades de começar algumas partidas, né? E aí me peguei pensando e me perguntando, olhando para o campo de jogo, analisando as partidas, o quão importante eles ainda são. Será que eles ainda são os grandes protagonistas? Será que só alguns deles ainda são tão protagonistas, são tão importantes? Como é que está a situação do quarteto no Flamengo 2023, no Flamengo 2023, no segundo semestre de agosto de 2023? Resolvi me debruçar sobre alguns dados e trazer para vocês, para a gente ter uma opinião um pouco mais embasada, e é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Então, vamos fazer aquele velho esquema. Você vai deixar o seu like, você vai se inscrever nesse canal e eu vou rodar a vinheta. Vamos falar de tática? Bom, eles ainda são os caras do Flamengo? Será que Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro ainda são os caras do Flamengo? Vamos olhar um pouquinho aqui para isso. Bom, então vamos lá. O recorte é a partir do jogo contra o Santos, tá? Recorte é a partir do jogo contra o Santos. Teve gol do Everton Ribeiro nessa partida. Depois, na vitória contra o Alcas, 4-0, teve o Arrasca participando do primeiro gol. Ele não dá uma assistência, ele vai finalizar ali, a bola fica meio mascada. Ele divide a bola com o zagueiro adversário, a bola sobra para o Pedro. Não configurou uma assistência, mas ele participa diretamente. O segundo gol tem uma assistência do Arrasca. Tem uma assistência também do Everton Ribeiro. E tem um gol do Bruno Henrique. Além disso, o Arrasca e o Bruno Henrique iniciam a jogada do gol do Vitor Hugo. A jogada começa com o próprio Vitor Hugo achando o Arrasca faz um passe à profundidade, acha o BH rompendo nas costas da última linha, e aí o BH dá para o Pedro dá para o Vitor Hugo, e acontece o gol. Então eles foram muito importantes. Contra o Fortaleza, teve assistência do Arrasca para o gol do Gabi. E teve gol do Arrasca, aquele chute com raiva. Contra o Atlético Paranaense, na ida, no Maracanã, Arrasca sofre pênalti, teve gol do BH e teve assistência do Arrasca para o gol do BH, batendo falta. Contra o Palmeiras, assistência do Everton Ribeiro para o gol do Arrasca. Jogo que os dois entraram no segundo tempo e foram importantes para o Flamengo conquistar aquele empate. Contra o Atlético Paranaense, na volta, participação do Arrasca no gol contra, em que ele cabeceia a bola para o centro da área e aí acontece o gol contra. E teve o gol do Gabi no final do jogo. Contra o América Mineiro, teve assistência do Arrasca, batendo a falta para o gol do Vitor Hugo. Contra o Grêmio, a ida lá na Copa do Brasil, 2-0, teve gol do Gabi com assistência do Bruno Henrique. E teve assistência do Arrasca para o gol do Thiago Maia. Contra o Olímpia no Maracanã, assistência do Gabi para o gol do Bruno Henrique. Contra o Atlético Mineiro, teve gol do Arrasca de falta e teve assistência do Arrasca para o gol do Wesley. Contra o Olímpia, jogo da volta lá no Paraguai. A gente não gosta muito de lembrar dessa partida, mas somos obrigados aqui nesse momento para poder inserir no contexto. A assistência do Arrasca, batendo a falta lateral para o gol do Bruno Henrique. E nessa quarta-feira, contra o Grêmio, jogo da volta na semifinal, classificou o Flamengo para a final da Copa do Brasil, teve o gol do Arrasca de pênalti. Não tinha nem Pedro e nem Gabigol em campo para bater esse pênalti. Ele foi lá com a faixa de capitão e garantiu a vitória do Flamengo. Individualmente falando, como é que a gente pode olhar para esse recorte? O Arrasca teve 4 gols e 7 assistências. E é claro que não há nenhuma dúvida de que é o cara que está mais rendendo, está sendo decisivo, é o pilar desse time e está sendo assim um cara muito, muito, muito importante para o Flamengo. O BH também voltou bem, a torcida vem exaltando muito ele tem feito gols importantes. Ele deu também assistência importante num jogo de eliminatória, um jogo de semifinal de Copa do Brasil,
lá para o Gabi. Então são 4 gols e 1 assistência. O Gabi, a gente sabe que o recorte mais recente dele não é tão bom. Ele não vem com boas atuações, mas tem 3 gols e 1 assistência aí nesse recorte que eu fiz desde a partida contra o Santos. E do quarteto, o Ribeiro é que tem piores números. O Ribeiro sempre foi o cara que teve piores números de gols e assistência desses 4, historicamente. O Ribeiro é um cara que gosta mais de baixar na base da jogada. Ele é um cara muito também da pré-assistência. Pré-assistência que é aquele passe que você dá que precede a assistência, como já diz o nome, né? E que muitas vezes é um passe até mais difícil do que a assistência. Então você acha um passe difícil para um cara que já está com tempo e espaço e que vai achar esse último passe e que acaba ficando com a assistência na estatística dele, mas esse primeiro passo vai ter mais difícil. Olhando para o campo e bola, se a gente for analisar, a gente, como eu já falei, sabe que o Gabi não está tão bem, e o Ribeiro também, o recorte recente dele também não é tão interessante assim. Ele foi muito bem contra o Palmeiras, ele teve algumas atuações interessantes, ele é importante muito para gerar jogo, para tirar o time de zona de pressão, mas a verdade é que, por exemplo, contra o Grêmio, o São Paulo nem colocou o Ribeiro em campo. O Flamengo fez 25 gols nesse período, como está aí na tela. O quarteto teve um total de 24 participações, que é um número muito alto, em que pese o fato do Arrascaeta também ter participado de 11 diretamente. Se somar, é um número interessante. Mas eu também quero só recolocar a informação aqui, pontuar e reafirmar que, além desses números aqui que são impressionantes, as 24 participações diretas em 25 gols, a gente está falando também de situações em que eles não participaram com gol e assistência, mas que influenciaram. Por exemplo, como eu já tinha falado, no Arrasca cabeceando essa bola para o centro da área, que vai gerar o gol contra no jogo contra o Atlético Paranaense. Também o Arrasca sofrendo pênalti no jogo contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Não entra na estatística, mas ele fez uma jogada muito bonita. Tanto a jogada que ele sofre o pênalti, quanto ele ter iniciado a jogada, que achou o Gerson, que a bola acaba sobrando para dentro da área. Ele também participa do primeiro gol contra o Alcas, que está ali tentando o gol, buscando o gol, né? E o Arrasca e o BH tiveram participação importante também no quarto gol contra o Alcas, como eu também já tinha citado, que não entra na estatística, mas foram essenciais para que aquela jogada fosse construída e para que aquele gol saísse. Então, gente, a minha conclusão é a seguinte. É claro que Bruno Henrique e Arrascaeta, especialmente o camisa 14, o uruguaio, têm sido protagonistas, têm sido mais importantes, têm bons números, e a torcida tem uma relação hoje, atualmente, de muito mais idolatria com esses dois, nesse momento. Estou falando sobre esse recorte atual, tá? Tem uma relação muito mais amistosa, uma relação muito mais prazerosa, vamos dizer assim, com esses dois, do que com o Gabi e com o Everton Ribeiro, que não vem atuando tão bem. Mas dá para dizer que dá para dispensar completamente o Gabi e o Everton Ribeiro? Eles não são importantes, não continuam sendo importantes. Até fiz um vídeo aqui ontem no canal dizendo que podia barrar, inclusive, o Gabriel, eventualmente, porque o Luiz Araújo está pedindo passagem. Mas isso não quer dizer que o Gabriel tem que ser descartado e que ele não segue sendo um cara importante. E é muito decisivo. A gente não pode esquecer que os jogadores decisivos têm um valor muito especial. E o Ribeiro? O Ribeiro eu sou um pouco suspeito para falar. Eu sou bastante fã do Bachola. Está mais velho, está com um pouco mais de dificuldade de entregar um jogo mais intenso, está com um pouco mais de dificuldade de ser mais regular e de atuar com mais regularidade, né? Mas, para mim, continua sendo um cara importante. Pode até ser que a resposta para esse vídeo, que a resposta dessa thumb, será que eles são os caras? Seja que não, porque talvez os 4 não sejam mais os caras, mas eles seguem sendo muito importantes, seguem sendo jogadores que podem contribuir bastante, alguns com mais protagonismo, outros com um pouquinho menos. Esse foi o conteúdo de hoje. Queria pedir para vocês comentarem o que vocês acham sobre a situação do quarteto atualmente, hoje, no Flamengo, de agosto de 2023. E queria pedir também para vocês deixarem um like e se inscreverem no canal. Beleza? Então é isso. Obrigado pela parceria, obrigado pela audiência. Tamo junto e eu fui. Valeu!